Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse vídeo faz parte de uma sequência na qual falo sobre introdução ao desenho de observação / expressivo, ou seja, voltado para quem está começando a aprender como realizar um desenho desse tipo. O desenho expressivo e de observação é um tipo de desenho fundamental para despertar a nossa criatividade e para nos exercitar a observar todos os detalhes do mundo que nos cerca. Com certeza, esse vídeo será muito útil para quem está começando e que, ao olhar para um objeto, se pergunta: e agora, por onde começo a desenhá-lo? A proposta que trago é a de desmembrar um objeto em figuras geométricas que possamos identificar. Deste modo, podemos analisar um objeto de uma maneira que nos permita desenhar todos os seus detalhes ao mesmo tempo que mantemos a sua proporção entre todas as partes. Para a realização desse exercício, vamos desenhar esse pequeno rádio, essa luminária e essa miniatura do carro BR-800, o primeiro carro 100% brasileiro fabricado pela Gurgel na década de 1990, que eu tive a satisfação de ter um igualzinho a esse na época em que eu estava na faculdade. Fotografei todos esses objetos para que aparecesse um mínimo das suas profundidades, já que se trata de um exercício para quem está começando. Então, após identificar suas formas geométricas, em cada um deles deve ser realizado um esboço com essas formas e, a partir daí, lapidar todos os detalhes dos objetos, para que depois esse esboço seja transferido em uma folha de canson, que é o tipo de papel adequado para receber o devido acabamento e sombreamento a serem realizados com lápis grafite. No vídeo vou mostrar e explicar todas essas etapas. Então, ao trabalho! Para quem está começando a aprender como realizar um desenho de observação, olhar uma imagem como essa e pensar: vou ter que desenhar esses 3 objetos, pode ser um pouco assustador. Mesmo que esse pequeno rádio, essa luminária e essa miniatura do carro BR-800 da Gurgel tenham sido fotografados mostrando apenas um dos seus lados, ou seja, não mostram as suas profundidades. Isso é para facilitar, já que esse exercício é para quem está começando o desenho de observação. Mesmo assim, isso pode ser bem difícil para quem vai começar a realizar esse tipo de desenho. Por isso, uma técnica é desmembrar cada objeto em formas geométricas, conseguir identificar formas geométricas em cada um desses objetos. Por exemplo, nesse pequeno rádio, podemos identificar um quadrado, que é a parte principal do seu corpo, e essa forma circular no centro dele, que nós vamos desenhar a partir de um quadrado que será auxiliar. Também podemos fazer linhas diagonais nesse quadrado para encontrar o meio dessa forma circular e também para poder desenhar cada arco desse círculo parte por parte, mantendo uma proporção e conseguindo evitar que essa forma fique ovalada. Na sua base, nós temos outro retângulo e depois detalhamos com a antena, os botões do rádio. Na luminária, nós conseguimos identificar um retângulo na sua base, um lado de um retângulo, um canto de um retângulo
que vai ser a haste da luminária, um quadrado auxiliar, onde nós vamos desenhar metade de um círculo, que é a parte de cima da luminária, onde fica o soquete. Descemos com 2 linhas na vertical, mais um quadrado auxiliar, outra metade de círculo para a parte onde fica a lâmpada da luminária. No BR-800, nós conseguimos identificar um retângulo alongado no meio dele, um outro que vai da linha onde começam os vidros das portas até o teto do carro, e o último na parte de baixo, que vai nessa linha da parte de cima das rodas até a parte de baixo do carro, aqui logo abaixo da porta. Para as 2 rodas, mais 2 quadrados auxiliares para desenharmos as formas circulares, e fechando com linhas que são alguns triângulos, nós temos todo o contorno desse carro. Feito isso, é possível transformar essa análise dessas formas em um primeiro esboço. Aqui nós transferimos todas aquelas formas geométricas que identificamos nesse primeiro esboço e trabalhando o tamanho das formas com o espaço destinado para o desenho de cada objeto, para mantermos sempre a proporção de cada um deles. Depois que isso foi feito, continuando a trabalhar nessa mesma folha de esboço, podemos desenvolver até chegar nesse ponto. Então, nós temos todas aquelas linhas que foram auxiliares, os quadrados, o retângulo, uma parte de outro retângulo, outro quadrado auxiliar. Tudo isso está aqui. Foi usado como base para podermos lapidar cada parte, cada detalhe desses objetos. Nessa etapa, eu trabalhei apenas com lápis 6B e sem o uso da borracha. Então, essas linhas que foram auxiliares, eu não apaguei. Deixei elas aqui porque elas continuam servindo de referência para a realização do desenho. E quando esse esboço estiver concluído, assim, desta maneira, o que você deverá fazer? Vai virar e no verso do papel, riscar com lápis, pode ser o 6B mesmo, o lápis assim praticamente deitado, quase paralelo à folha, preenchendo todo o desenho dos 3 objetos. Dessa maneira, nós vamos poder decalcar as formas que você criou desses objetos em uma folha de canson. E é nessa folha de canson que você vai aplicar todo o tratamento gráfico. Aqui o sombreado, pintando com lápis grafite. Nessa parte da ilustração desse acabamento, utilizei somente o lápis 2B. Ele tem um sombreado mais claro, considerei que é mais interessante, porque nós temos 2 objetos brancos, como o pequeno rádio e o BR-800, onde foi necessário uma tonalidade mais escura, como nos pneus, essas sombras, e na luminária, só forcei um pouquinho mais o próprio lápis 2B. Também utilizei para esses pontos de brilho, tanto na luminária, como no carro, como nas laterais desse rádio, essa borracha. É uma borracha plástica, como várias que nós temos, mas ela é muito boa, muito macia. Não é uma propaganda da marca Pentel que eu estou fazendo, mas fica a dica. Quem puder investir, utiliza essa borracha que realmente
eu trabalhei todos esses detalhes de iluminação utilizando ela. Se você não tiver essa borracha para utilizar, pode trabalhar também com qualquer outra borracha plástica que você tiver, né? Principalmente nesse corpinho de caneta, acaba sendo muito prático também. Ou com aquela borracha que promete apagar caneta, que é essa borracha, esse lápis amarelo bem tradicional, bem conhecido. Você também pode utilizar para esses pontos de iluminação. Só use com bastante cuidado, a mão bem leve, porque ela é áspera. Então, se você acabar passando muitas vezes no papel, poderá arranhar a sua folha. Para trabalhar todo esse sombreado, com o lápis 2B, também ele inclinado, quase paralelo à folha, a mão bem suave. E o mais importante, sem reforçar os contornos dos objetos. Aqui o contraste de luz e sombra. Então nós temos o fundo, onde está desenhado o objeto, e a sua tonalidade mais escura, a mais clara. No rádio também, então tem esse detalhezinho, onde nós podemos perceber uma parte do rádio que é rebaixada no seu contorno, aparece aqui. No BR-800, essas linhas mais escuras são as que aparecem na imagem, que são as partes do carro. Aqui a porta, aqui o capô da frente, alguns detalhes do desenho do carro. Aquela linha que divide o carro do fundo não é reforçada. E para essa etapa de ilustração do sombreado, é muito importante observar sempre a imagem original que você está querendo representar. Então, deixar a folha de canson e essa daqui sempre ao lado, observando todos os seus detalhes e comparando para a realização desse exercício de desenho de observação. E para quem ainda ficou com dúvidas sobre como decalcar o seu esboço, na folha de canson, que é nessa folha que você deve realizar o acabamento, todo sombreado, segue agora um detalhamento, um passo a passo desse decalque. Então, para decalcar no canson, o que nós vamos fazer? No verso, passando, né, com o mesmo lápis de desenho, aqui eu estou usando o 6B, e vamos riscando, preenchendo todo o contorno do objeto. Pronto. Agora que eu já preenchi todo o verso da folha com esse grafite, eu posso transferir essas minhas linhas que me interessam para o canson. Vou posicionar a minha folha de canson, a minha folha de desenho embaixo, ajustar essa minha segunda folha de desenho na parte de cima. Como a minha impressão ela está alinhada, então eu posso alinhar uma com a outra. Mas pode ser que eu estou desenhando um esboço que está desalinhado. Então aproveito nesse momento de transferir na folha final desse desenho, aproveito para alinhar nessa transferência, porque a gente sempre deve deixar um desenho centralizado na folha e precisa observar também se é uma composição mais horizontal ou vertical. A minha composição é horizontal, por isso que eu estou usando a folha, né, dessa maneira, horizontal. Agora, se ela fosse uma composição vertical, então eu trabalharia com a folha na vertical. Isso também é muito importante. Então eu vou alinhar uma com a outra, já que o meu esboço está alinhado. E para facilitar, vou fixar as duas nessa minha pranchetinha portátil. Então vou deixar as duas folhas fixadas para eu não ter que ficar me preocupando se elas vão escapar ou não, e com isso fazer uma linha torta. Fixo os 4 cantinhos com fita crepe.
e inicio a transferência desse desenho com tranquilidade. Tudo à mão livre, porque essa também é uma das propostas do exercício, né? Sem usar borracha, sem usar régua. O desenho expressivo ele precisa ser treinado, trabalhado à mão livre. E nesse momento da transferência, cuidado para não deixar um peso extremamente leve, né? A mão extremamente leve na hora de usar o lápis para transferir essas linhas, para decalcar essas linhas. Porque senão não vão aparecer essas linhas no canson, você não vai conseguir enxergar, mas cuidado para também não colocar muito peso, aí acaba marcando o canson e por mais que depois você apague aquela linha que ficou com o lápis, aparece uma linha que eu chamo de fantasma, ela vai ficar aparente porque o papel foi marcado, então isso a gente também não quer. Depois de fazer as primeiras linhas, você pode soltar uma parte da folha com cuidado, para que uma folha não desalinhe com a outra, e verificar se a pressão que você está colocando na mão está boa, se está muito fraco ou se está muito forte. A minha está boa, não está marcando o papel, está com uma certa suavidade, mas bem visível para depois eu poder concluir esse desenho. Então, vou continuar a fazer essa transferência com esse mesmo peso da mão. Quando terminar de transferir todas as linhas para o canson, solta uma parte dessa fixação com fita crepe, só uma parte dela, não tudo, porque se precisar realinhar alguma coisa já fica fácil. Então, soltando uma parte, olha, eu só soltei a parte de baixo, a parte de cima continua fixada com a fita crepe, para eu conferir se realmente transferi todas as linhas. Se está faltando alguma, volto e continuo até que eu confira que está tudo aqui como eu quero. E apenas como uma observação, canson é marca, mas popularmente, assim como outros produtos que são identificados pelas suas marcas, quando falamos canson, estamos nos referindo a um papel adequado para ilustrações, que tem uma gramatura maior que a de um sulfite e textura em um dos seus lados, produzido nas cores branca ou creme.